a casa vai cair. A casa vai cair. Está saindo notícias de que a investigação do STF, que é a investigação que o Bolsonaro está com tanto medo, está avançando. E que nas próximas semanas podem ser presos caciques do bolsonarismo. E não apenas caciques como deputados e gente graúda no bolsonarismo. Não. Também empresários podem ser presos e muita gente ligada às milícias digitais bolsonaristas podem começar a ser alvos de busca e apreensão, de quebra de sigilos bancário, telefônico, fiscal e, entre eles, empresários, que é quem estava dando dinheiro. Esses empresários já pularam do barco, eles anunciaram isso na semana passada. Quando o Moro saiu, já tinham saído a maioria dos empresários, mas depois que o Moro saiu, os que não tinham pulado do barco pularam junto, porque eles querem se salvar, porque eles sabem que eles cometeram crimes e eles provavelmente serão presos. Então a única chance deles se salvar é o que? Pular do barco e tentar se desvincular do Bolsonaro o mais rápido possível. A coisa vai ficar feia. E o Bolsonaro está tentando colocar o padrinho do casamento do Eduardo Bananinha, do filho dele, como ministro da Justiça para controlar a Polícia Federal. E o Ramagem, que é amigão do Carluxo, passaram o Réveillon juntos, o Ano Novo do ano passado juntos, passaram no departamento da Polícia Federal como superintendente, como chefe da Polícia Federal também. Então ele quer colocar amigos dos filhos dele, amigos da família, para controlar a Polícia Federal. Só que tem uma coisa, isso vai parar no STF. E aí o STF vai ter que decidir, o Bolsonaro pode ou não pode indicar essas pessoas para a Polícia Federal. E se o STF decidir que não, e tudo leva a crer que o STF vai falar que não, que eles não vão poder assumir, acabou o governo. E eu digo com todas as letras, acabou o governo. Aí é tic-tac, é esperar, é questão de tempo para que o Bolsonaro saia, seja lá da forma que saia. Um exemplo, o governo Dilma acabou. Ali naquele momento eu falei, acabou o governo, já era. No dia em que o Gilmar Mendes concedeu uma liminar dizendo que o Lula não poderia ser ministro. Quer dizer, a Dilma, então presidenta, ela não tinha mais poder nem de indicar quem ela quisesse para ser ministro. Isso quer dizer que se o presidente não pode mais indicar um ministro porque o poder judiciário, no caso a Suprema Corte, não deixa, é porque o presidente já não governa mais de jeito nenhum. E o país já está desgovernado, é como se fosse um barco sem capitão, tá à deriva. Então, é isso que aconteceu no governo Dilma. E até o Michel Temer, ele falou, o golpe foi ali quando o Lula não virou ministro. O Michel Temer falou isso no Roda Viva. E ele inclusive usou a palavra golpe. No caso do Bolsonaro, não é golpe porque ele cometeu dezenas de crimes. Os empresários que estão com o Bolsonaro cometeram dezenas de crimes. Os deputados bolsonaristas cometeram dezenas de crimes. E realmente é obstrução de justiça, um poder, que no caso é o poder executivo, que é o Bolsonaro, tentar obstruir os trabalhos de um outro poder, que é o poder judiciário, que está investigando, e para obstruir essa investigação ele coloca amigos da família em cargos estratégicos. Isso é crime, é obstrução de justiça e o STF não vai deixar. Quando o STF não deixar, a gente começa aqui a colocar um reloginho de quantos dias faltam para acabar o governo Bolsonaro, porque aí já, de fato, já acabou. Os generais já tiraram a caneta da mão dele e ele já não consegue nem mais indicar um ministro, não tem mais o que fazer, ele podia simplesmente pegar o chapéu e ir embora e seria mais fácil para todo mundo. E uma coisa, se você quer que isso aconteça, curte o vídeo, se inscreve no canal, é de graça se inscrever no canal. O contra-ataque do Bolsonaro é pela maneira como ele sabe fazer, é a única maneira que ele aprendeu a fazer, que é pelas redes sociais, pela internet, pelo YouTube. Como? Com mentiras. Ele vai bombardear as pessoas com mentiras. Ele já está bombardeando as pessoas com mentiras contra o Sérgio Moro e ele vai bombardear as pessoas com mentiras sobre tudo. E tem uma coisa, o Bolsonaro sempre consegue furar a bolha da extrema-direita e fazer com que as pessoas despolitizadas, aquelas que não assistem Jornal Nacional, não assistem Fantástico, aquela que não está entrando em site de notícia, que não quer saber disso. Esse cara sempre compra a narrativa do Bolsonaro em praticamente tudo. Praticamente tudo. Se você vai perguntar para alguém que não lê a notícia, um cara despolitizado, que é provavelmente um cidadão que não votou nem no Bolsonaro e nem no Haddad, ou que votou no Bolsonaro e já se arrependeu, ele pode não gostar do Bolsonaro, mas ele compra a narrativa, porque o sistema de comunicação do Bolsonaro é muito, mas muito bem feito. Então, se você quer ajudar a quebrar isso, se inscreve no canal, porque ajuda o YouTube a mostrar o vídeo para mais gente. Eles atacam com a mentira, a gente quebra com a verdade. Então, vem com a gente. É 1 segundo e é de graça se inscrever. Então, não tem desculpa para você não ajudar na oposição ao desgoverno. Se inscreve. Agora, vamos continuar falando sobre isso.
As notícias indicam que nas próximas semanas esse inquérito das fake news no STF, esse inquérito está acontecendo há 1 ano. A investigação começou em março do ano passado. Eu lembro que quando começou essa investigação, o Bolsonaro usou todas as milícias digitais dele. Ele apontou as armas para o STF. Até fez manifestação contra o Dias Toffoli, contra o Gilmar Mendes, contra o STF. Falou que queria fechar o STF. Isso já há 1 ano atrás. Por quê? Porque eles estavam desesperados. Eu lembro que eu falei aqui no canal, eles estão desesperados, essa investigação vai longe, essa investigação tem potencial para derrubar o governo. E eu lembro que eu lia comentários falando, Thiago, você sempre fala que a casa vai cair e nunca cai. Eu falei, calma, gente, investigação demora muito. O pessoal da direita, eles demoraram quantos anos para tirar o PT? Tudo bem, o PT não cometeu crime, tiveram que dar um golpe. Sim, mas mesmo com crime, quantos anos demora para você conseguir provar, investigar? Você precisa de muita base. E o STF está indo, pouco a pouco. Tanto é que essa investigação levou à queda do Sérgio Moro, levou a toda essa briga que está acontecendo. Saiu uma pesquisa hoje, eu vou fazer um vídeo sobre isso, desastrosa para o governo Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu em 2 dias 1/3 do gado dele, 1/3 dos bolsominions. Quem era gado bolsonarista até sexta-feira, gente que é contra a quarentena, gente que é contra o isolamento, gente que quer que volte o Brasil a abrir, quem era assim, de cada 3, 1 pulou do barco, só sobraram 2. Esse é o bolsonarismo. Isso aconteceu, isso tudo em 2 dias. Agora, imagina o derretimento do Bolsonaro nas próximas semanas. Por quê? O Sérgio Moro, ele conseguiu uma coisa que ele queria. O Sérgio Moro, eu falo sempre aqui, ele é especialista em mentir. Mas mais do que isso, ele é especialista em manipular a opinião pública usando a mídia. Imagina alguém que tem muitos amigos jornalistas, que qualquer coisa que ele fale, que ele queira, vai sair na mídia em todos os veículos e vai ser compartilhado por todo mundo, porque vai ser bomba. Esse é o Sérgio Moro. E ele construiu isso com 5 anos. Muita gente não sabe. Houve uma operação na Itália chamada Operação Mãos Limpas, que é mais ou menos como foi a Lava Jato, que prendeu muita gente e tudo mais. E foi uma operação muito midiática, ou seja, os juízes e os procuradores começaram a usar a mídia para jogar a população contra os políticos. E o Sérgio Moro, ele estudou essa operação, ele até escreveu vários artigos sobre isso, e ele aprendeu direitinho como jogar o público contra determinados políticos, olha o que ele fez com o Lula, com o antipetismo. E graças a isso, o Sérgio Moro, não se engane você que está assistindo o vídeo, o Sérgio Moro não é cria do Bolsonaro, não. O Lula até tuitou isso porque muita gente não está entendendo. O Bolsonaro é cria do Moro, e não só do Moro, da Rede Globo, da grande mídia, porque eles ficaram fomentando o antipetismo por muitos anos, e aí plantaram essa semente do fascismo, e nasceu o Bolsonaro. Então é a cria, que é o Bolsonaro, versus o criador, que é Sérgio Moro, Rede Globo e toda a mídia. E o Moro sabe manipular a opinião pública. E agora ele tem uma vaza-jato para chamar de sua. Lembra como o Moro estava desesperado na vaza-jato? Saíram até notícias de que o Moro não dormia mais, de que ele estava desesperado, de que ele tinha crises de choro e tudo mais. Isso lá em junho, julho do ano passado, logo que saiu a vaza-jato. Agora o Moro tem todo o celular dele, com todas as conversas, para colocar contra o Bolsonaro na hora que ele bem entender e fazer os vazamentos seletivos. E olha, tem alguém nesse país que é mais especialista em vazamento seletivo do que Sérgio Moro? Não existe. Não existe alguém mais especialista. Só que agora, em vez de ele estar perseguindo o PT e o Lula, não, ele está perseguindo o Jair Bolsonaro. Então, tem aquilo que a gente fala, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Às vezes. A gente pode usar o Sérgio Moro para ajudar a derrubar o Bolsonaro, mas a gente nunca, em momento algum, jamais esqueça que o Sérgio Moro é tão ou mais bandido que o Bolsonaro. O Sérgio Moro deixou o Lula sequestrado por 540 dias em Curitiba, sem provas, para não disputar a eleição, para o Bolsonaro poder ganhar, para ele virar ministro. Ele achou que ia dar tudo certo, que no fim ele ia sair candidato em 2022 ou ia sair ministro do Supremo, e deu tudo errado, porque o Bolsonaro é aquilo que a gente já avisava para o Brasil inteiro que ele é. Ele, Olavo de Carvalho, eles são aquilo ali, aquela massa burra. Esse é o Bolsonaro, é isso. Então, o Sérgio Moro está contra o Bolsonaro, mais coisas vão aparecer, e o STF está preparando busca e apreensão, está preparando quebras de sigilos. As quebras de sigilos já podem ter ocorrido. Lembre-se, a investigação do STF está sob sigilo. Então, essas quebras de sigilo já podem ter ocorrido. Só que tem uma notícia que, para mim, essa foi a bomba do fim de semana, que é o Alexandre de Moraes, disse a interlocutores, que a investigação das fake news no Supremo Tribunal Federal, que é essa investigação que
trouxe todos esses problemas, está acabando, porque ele quer começar a investigação, que também é com ele, e também a mesma equipe da Polícia Federal, ele quer começar a investigação sobre os atos do domingo passado. Lembra esses que pediam fechamento do Supremo e tudo mais, e que o Bolsonaro está envolvido? Ele é quem vai conduzir, e ele quer começar essa investigação. Então ele vai ter que finalizar rápido a investigação sobre as fake news, vai ter que começar a indiciar empresários bolsonaristas, deputados. Inclusive, a queda do Sérgio Moro começou com o Bolsonaro mostrando para o Moro no WhatsApp uma notícia do antagonista dizendo que o STF ia atrás de 12 deputados bolsonaristas. E aí tá Carlos Jordi, Carolina de Toni, Carla Zambelli, esses bolsonaristas que continuam com o bolsonarismo. O STF vai atrás deles. A coisa vai ficar feia. Esse pessoal... tá todo mundo na iminência de ser caçado ou preso. Essa é a iminência que eles estão. E com o Sérgio Moro saindo e o Bolsonaro perdendo 1/3 do gado, o Bolsonaro não tem mais poder para falar, eu vou dar golpe. Comenta aí, você acredita em qualquer possibilidade do Bolsonaro dar um golpe hoje com o apoio popular que ele tem? Não tem como. Nem nas Forças Armadas ele tem apoio mais. Até parte dos policiais que eram bolsonaristas se voltaram contra ele nesse fim de semana porque o Sérgio Moro saiu falando um monte de acusações e o Bolsonaro agora está colocando corruptos do Centrão, colocou o Arthur Lira, o cara acusado de propina de 40 milhões, vai ter um banco para chamar de seu, o Bolsonaro dá um banco público para um cara corrupto, aí ele traz o Roberto Jefferson. Então, é pouca gente que consegue fazer esses malabarismos para explicar esse tipo de coisa e continuar com o bolsonarismo. Então, hoje, o Bolsonaro está derretendo e nessa semana teremos a grande notícia. O governo Bolsonaro ou ganha um fôlego caso o STF se acovarde completamente e diga que o Bolsonaro pode indicar o padrinho de casamento do Eduardo Bananinha, que é um dos chefes das milícias digitais, para ser o ministro da Justiça e Segurança Pública e para controlar a Polícia Federal, e que ele pode indicar o Ramagem, que é amigão do Carluxo e dos filhos dele, para ser o novo chefe da Polícia Federal, ou seja, colocar 2 amigos dos filhos dele para controlar a Polícia Federal, ou o STF vai falar que não. E tudo leva a crer, comenta aí, que o STF vai falar, não, Bolsonaro, eles não. E aí, acabou o governo. Aí, acabou o governo. A melhor coisa que o Bolsonaro faz quando isso acontecer é pegar um avião da FAB, colocar os filhos dele, os deputados bolsonaristas, quem quer que ele goste, e fugir para algum país. Vai lá pedir pinico para o Donald Trump, porque é a melhor coisa. Porque a iminência é que todos, inclusive os filhos do Jair, sejam presos muito em breve. Quando eu digo muito em breve, Thiago, passou 3 dias e ninguém foi preso, Thiago. Pô, calma, muito em breve não é 3 dias, pode ser 3 meses. 3 meses é muito em breve, você estava esperando o Bolsonaro ficar com popularidade recorde até 2022. Quando o Bolsonaro entrou em 2019, lembra de como estava a sua mente no dia 1º de janeiro de 2019, com o Bolsonaro assumindo ali, naquele péssimo dia para a história do Brasil. Alguém imaginava que o Bolsonaro ia chegar 14 meses depois, não deu nem tempo do Seu Madruga pagar o aluguel, 14 meses, e o Bolsonaro estaria completamente acabado, destroçado, o Sérgio Moro sairia do governo atirando no Bolsonaro e com prova. O Sérgio Moro não mostrou provas contra o Lula em 5 anos. Com o Bolsonaro não demorou 3 horas, ele deu as provas para o Jornal Nacional. Alguém imaginaria isso? E ele tem mais provas, tem o celular dele. E a Procuradoria-Geral da República pediu o celular dele, vai pedir para fazer perícia, então vai sair muito mais prova. E não tenha dúvida de que o Moro vai fazer uma cópia de tudo para ele poder continuar fazendo os vazamentos seletivos em Jornal Nacional, no Fantástico ou onde quer que dê mais audiência, onde quer que bata mais no Bolsonaro. Porque o Moro, ele está numa posição em que a única alternativa para o Sérgio Moro é atirar. Se o Sérgio Moro ficar caladinho, o Bolsonaro acaba com ele, a esquerda acaba com ele, o Centrão, não o Centrão que está com o Bolsonaro, que é parte pequena do Centrão, o Centrão mesmo, de Rodrigo Maia, acaba com ele, porque ele é um grande candidato a 2022. Então tá todo mundo contra o Sérgio Moro. A única alternativa que ele tem é atirar e tentar sair como o herói de quem derrubou o Bolsonaro. Eu já dou um spoiler nessa série, que é a política brasileira. O Congresso não vai deixar o Sérgio Moro sair como o herói. A Globo, a mídia pode tentar pintar isso quando o Bolsonaro cair, mas o Congresso não vai deixar. O Rodrigo Maia não vai deixar, o Centrão não vai deixar, a esquerda, ninguém vai deixar, que ninguém gosta do Sérgio Moro ali. Mas ele vai tentar, essa é a única forma dele continuar vivo para 2022. Se não, acabou, Sérgio Moro acabou.
acabou, ninguém nunca mais vai ouvir falar dele e ele vai sair pela latrina da história, vai ser um lixo. É isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa um comentário. Você está otimista? Acha que as coisas vão melhorar? Que o Bolsonaro vai realmente cair? O que você acha que vai acontecer com o Sérgio Moro? Comenta, eu leio, ó. Tem vídeo que tem mais de 1000 comentários. Não dá para eu ler 1000 comentários, porque além dos comentários desse vídeo, tem os comentários do vídeo anterior, do outro. Mas eu leio quase todos. Então comenta que eu leio. Falou!